Boa tarde, são meio-dia e 53 minutos. Nós estamos aqui com um convidado especialíssimo. Meu grande mestre dos concursos públicos na área de português. Fácil, né? Pois é, meu amigo. Meu grande querido JP, João Paulo Vaz. E para trazer um professor ímpar como o JP, nós trouxemos também filmes muito bacanas sobre professores no cinema. A gente trouxe uma lista muito bacana aqui de filmes que a gente acha que são relevantes para o tema e fazer umas perguntas também ao JP aqui sobre o que é lecionar e tal, durante todo esse resto do programa que a gente tem aqui. Vamos falar sobre Francisquinho e Francisquinha? Eu nunca mais esqueci esse pronome oblíquo, JP. Meme comigo, né? Meme comigo. Então, galera, se você não conhece, o JP tem um trabalho muito bacana aqui em Maceió, né? Ele dá aula de isoladas. Fala um pouquinho do teu trabalho, JP. Nós trabalhamos aí já há uns 18 anos, né, com isoladas e quebramos aí o paradigma, né, de que o português tem que ser algo difícil, algo pedante, uma tabuada da gramática. Não, o português ele é o dia a dia, o cinema, né, a arte, é a comunicação, é trazer o gosto da língua portuguesa para a realidade, para a galerinha de hoje, né? E para botar você nesse clima de aluno e professor, nós trouxemos aqui alguns filmes que nós consideramos importantes, né? O primeiro filme, eu digo que foi o meu filme favorito da primeira metade desse século que nós começamos aí, né? De 2000 até 2010, eu acho assim que, com exceção do Senhor dos Anéis, que para mim é outra parada, é supra-sumo, mas A Onda, um filme de 2008, muito bacana, baseado num experimento social que aconteceu em Virgínia, nos Estados Unidos, se eu não me engano. É uma produção alemã, mas pode rolar imagens aí pro pessoal da Onda. Resumindo, um professor ele tem que dar aula sobre fascismo, né? Deixa eu pescar o nome do personagem aqui, que faz um tempinho que eu não vejo. O professor Rainer Wenger. Ele tem que dar uma aula sobre fascismo e ele ajuda os alunos a aprenderem sobre o fascismo através de uma instauração da ditadura fascista na sala de aula. O cara, ele pega e todos os moldes de todas as ditaduras ao longo da história, ele exige códigos de vestimenta, ele discrimina certos alunos dentro da sala de aula. Divide o aluno em grupos, né? Assim, divide eles em grupos. Cada um vai representar uma, digamos assim, entre aspas, segrega, uma facção, né? Exatamente. E o cara é muito, ele é aquele professor muito próximo do aluno, sabe? Ele se veste como os alunos, o cara gosta muito de punk. E ao longo de todo o experimento nós vamos vendo como o professor pode influenciar o aluno, tanto positivamente como negativamente. A Onda, para mim, é um filmaço. Se você gosta de cinema e você quer fugir um pouquinho de filme de herói, de filme de explosão... E não só isso, você pegar uma senhora crítica social, cara, ali. Poxa! Nós vemos ao longo do filme como os alunos que estão meio que buscando um propósito na vida podem ser influenciados de ambas as formas. O filme tem mensagens positivas, né? Ele não vai falar só sobre coisas ruins, sobre a perda de limites, mas ele tem mensagens muito positivas que mostram como o aluno ele pode se engajar na sala de aula. Então é bom você observar o filme por duas óticas, né? Nós temos que ter cuidado com as pessoas que nos influenciam, mas os professores também eles têm um papel muito importante na nossa formação. Eu acho que fica essa grande lição. E aí, com isso eu tenho uma pergunta, JP. Para você, assim, qual foi um momento que você começou a perceber que, tipo, eu quero ser professor? Justamente para quebrar, porque nós sabemos que o professor é um agente de transformação. Né? Quando o Marcelo fala, o grande mestre e tal, hoje eu tenho uma relação com o Marcelo que já ultrapassa a relação professor-aluno. Né? E quando você vê que você consegue transformar vidas de maneira positiva, isso é muito gratificante, cara. Você pegar agora, houve um concurso recentemente, o resultado saiu ontem, o pessoal falou, professor, eu passei, que bom, o português não é mais a mesma coisa para mim. Então, você consegue ser um agente transformador de vidas, você consegue realizar sonhos que não são os seus sonhos, mas no final se torna o seu sonho, realizar sonhos. Uma coisa que me encantou muito na sua aula, professor, foi o seguinte... Começou, hein? Tô vendo, Marcelo, cuidado aí. Isso foi... Cara, como ele consegue, assim, ele bota um pouco de humor na sua explicação, mas a partir do momento que termina o humor e você vai além disso, ele consegue mostrar a profundidade que ele consegue atingir na sua explicação. Ele não é só um professor fazendo um stand-up comedy ali na frente. Não, ele quer que você realmente aprenda, que você aprofunda e que você assimile aquilo como um conhecimento seu agora.
Isso é algo que eu tenho que dar o braço a torcer, que poucos professores fazem isso, velho. E para puxar esse jeito irreverente que o JP tem de dar aula, eu queria falar de um outro filmão sobre professor, que é Escola do Rock, de 2003, esse com Jack Black, que para mim é um filme que muda muito a sua perspectiva de como observar uma sala de aula, principalmente porque o papel do professor Jack Black, né, é preencher uma vaga ali. Ele entra como um professor substituto e ele tem pegando a vaga que seria do amigo dele, isso, inclusive. E ele tem que preencher ali um currículo que não tem matéria, né? E o cara, através de música e entretenimento, ele consegue mostrar para os alunos como eles podem aprender outras coisas, né? Que a escola tem outros papéis, que não é só ensinar aquela matéria para você passar na faculdade. Como o JP falou, ser um agente transformador na vida do aluno. Eu vou fazer agora um pouquinho jabá pessoal, né? Não meu, mas minha mãe é mestre em educação e o mestrado dela foi sobre isso, sabe? Sobre o professor, a integração entre aluno e professor na sala de aula. Eu fiz essa pergunta para minha mãe, vou fazer para você também, JP. Qual é a dificuldade que você tem hoje de se comunicar com os alunos? É muito complicado e bom, que é um desafio. Imagina você ter alunos, daqui a pouquinho eu estou indo dar aula para 150 alunos do IFAL, 14 anos. À noite eu vou dar aula para um pessoal que está estudando para o concurso da saúde. Então não vou nem dizer a idade porque as minhas alunas vão ficar com raiva. Mas são abismos que você tem que transpor. A pegada do filme é bem interessante, né? Que ele não tem nada de professor e se transforma em professor e adquire a paixão pela docência. Ele mistura a paixão dele pelo rock, né? Os alunos lá, eles tinham aula de música, se não me engano, mas não eram apaixonados. Então, o que foi que ele fez? Ele conseguiu apaixonar o aluno. Essa é a grande pegada do professor. E não só isso, puxando para esse filme de novo, ele conseguiu fazer dentro de uma parada muito técnica, que era o que tinha de aula lá, uma coisa mais voltada para o clássico, para tudo. Ele puxou coisa mais erudita. Ele puxou para outras coisas, assim, mais, digamos, entre as mundanas, metal, punk, hardcore, enfim, e até despertou o interesse de alguns desses alunos se tornarem músicos. Entendeu? Então, assim, que é uma coisa que muitas vezes alguns pais vejam, pô, esse cara vai ser um vagabundo se virar músico. Mesma coisa quando o cara vai tentar estudar artes cênicas, né? Ah, não, vou sustentar vagabundo. Tem que quebrar essa mentalidade. Uma coisa que eu acho bacana no filme é porque existem alunos na sala de aula que eles não têm aptidão musical, mas nem por isso eles não são integrados na atividade que o professor está exercendo ali. E deixa eu fazer mais uma pergunta, JP, meio com a entrevista aqui. Como é que você faz para engajar aquele aluno quando você sente que ele tem alguma dificuldade? E como é que você faz para aproximar? Muito bacana, muito bacana. O grande estalo, não é o do Thanos, né? Vive poeira subindo aqui. O grande estalo é você conseguir puxar a sua realidade do conteúdo para a realidade do aluno. A história da Francisquinha. Tem algumas coisas que eu não posso falar agora à tarde na turma do IFAL, menino de 14 anos, que eu falo na turma da saúde. Eu posso falar na turma do IFAL sobre anime. A gente tem que combinar, fazer aquele proibidão com ele aqui. Sabe? Eu falo sobre anime com o pessoal do IFAL, Naruto, Boruto, e você tem que papirar, tem que ter laboratório. Já eu não consigo falar isso na turma da saúde. Vou falar de Naruto para uma jovem nos seus INTA ou ENTA. Não sabe nem o que é. Então, a grande pegada é você conseguir enxergar a realidade do aluno. E você, quando consegue enxergar, quando você tem aquela mesma linguagem que ele, você desperta. Porque quebra o paradigma daquele professor pedante que só faz vomitar conteúdo. Você acaba se aproximando do universo do aluno e... Enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou procurar uma parada aqui, que esse bicho já me desenhou no quadro, no quadro da sala. Eu queria muito falar, porque toda vez que a gente entra na sala de aula, o JP faz um desenho de algum aluno muito bacana. Pronto, achei. Eu gosto. Aqui, ó. Eu desenhado no quadro, se tiver como mostrar isso aí, cara. Deixa eu ver. Eu acho que... Pega essa câmera aqui, Max. A 3. Bota Eu fui desenhado no quadro da sala de aula. Eu fico com inveja. O Marcelo é todo popular com os professores, ó.
Igualzinho. Tu usava rabo de cavalo na época ainda, era É, o coque, pô, o coque. Ah, E foi na aula mesmo. Assim, antes de começar a aula, eu coloco a data, coloco o nome, coloco uma frase motivacional ou não, e procuro algum aluno. Aí desenho e E fica lá. aí, nisso, quando ele desenha, fica todo mundo procurando. Quem é que ele tá desenhando? Quem é? falar um pouquinho agora de um filme mais sério, né? A Corrente do Bem, um filme de 2000. Muito bacana, né? Com o garotinho do Sexto Sentido. Sempre esqueço o nome. Sim. Pra mim sempre vai ser o garoto do Sexto Sentido. E tem um final muito forte. Ele, né? Não vamos falar do final. Vão ter spoilers de alguns filmes aqui. A Corrente do Bem não é um deles, porque o que eu quero falar mais é como o personagem do Kevin Spacey, né? O professor da turma, ele começa a falar sobre o espaço ao redor da gente. A sua comunidade, a sua escola, a sua casa, como é importante nós mudarmos os espaços ao redor da gente. E daí que surge a proposta do garoto, né, o Mike, que é fazer essa estrutura, onde você ajuda 3 pessoas. E essas 3 pessoas têm que ajudar outras 3 pessoas. E isso é um grande favor, sem pedir nada em troca. A única coisa que você pede é que essa pessoa passe adiante. O movimento fica conhecido assim, né? Passe adiante. E eu acho o filme com uma mensagem tão poderosa, e a parte que eu mais gosto são os diálogos do Kevin Spacey na sala de aula, ele falando o que você pode fazer para mudar o seu dia a dia, né? Ele não está ali pedindo para os alunos serem presidentes, serem grandes pessoas, isso eles vão decidir no futuro. Agora, sim, o que é importante é como eu posso mudar o mundo à minha volta. Eu acho que esse filme tem uma mensagem sensacional. Quais decisões eu posso tomar agora para que isso reflita num futuro melhor, né? Independente de para onde for esse futuro, né? E eu acho que o professor aí ele tem um papel fundamental de despertar aquela chama no aluno, sabe? De causar aquela inquietação que faz com que a gente se mova um pouco. E eu ia perguntar assim, JP, você sempre foi professor de português? Não. Trabalhei desde barman, passando aí... Aquele barzinho lá perto da UFAL tem muita história. Você- Mas a minha vocação sempre foi dar aula, sabe? Assim, eu dava aula, mas não recebia. Né? A situação da educação no Brasil tem essas coisas, né? Aí, dava aula, não recebia, tinha que me virar de outra forma. Mas o que eu fiz de melhor da minha vida, faço, é dar aula. Desde os 17, cara. Desde os 17. Lembro que a primeira oportunidade de emprego, olha, você dá aula, você é professor de português, está no primeiro período. Primeiro período, tem experiência? Tenho. Quando eu fui dar aula para o pessoal técnico, curso técnico de secretariado escolar, antigamente tinha esses cursos. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu copiava a pesca e dava aula. Chegou a hora que encaliça, né? Com 18 anos, e você vê. O grande X da questão, eu acredito que daqui a pouco vocês vão falar desse próximo filme, é você conseguir, né, além de transformar vidas, despertar, sabe? Você vê o brilho no olho do aluno, aquela pessoa que aprende, poxa, eu não sabia que era assim, por que eu nunca vi isso, por que não era dessa forma? Então, a pessoa cria uma paixão, você consegue apaixonar as pessoas. O professor é um apaixonador de pessoas. Eu vou né? ter que ser bem honesto aqui, sintaxe sempre foi uma parte de português que me irritava bastante e eu demorei muito para aprender o que diabos é um objeto direto. Será que ele já usou reto como objeto? Não use! Vamos deixar essa Aprendeu, conversa. Não use! Já aprendeu, tá vendo? Uma coisa que eu acho muito bacana, JP, e que eu queria falasse um pouco mais, é bom a gente estar dando esse espaço aqui, porque a ideia surgiu quando eu e o Marcelo a gente estava conversando sobre professores, né, que marcaram a gente. Porque eu uso, até hoje eu uso, é um prazer inenarrável estar aqui com todos vocês. O JP falou, encravou na minha cabeça. E quando eu falei, o Marcelo disse, mas eu já escutei essa frase em algum lugar. Você pegou essa frase de alguém que eu conheço. Aí quando eu falei o JP, a gente começou a conversar e nós não tivemos a oportunidade de fazer no Dia do Professor esse ano, mas a gente disse, não, vamos chamar o JP, vamos pegar um monte de professores que a gente acha legal no cinema, vamos falar sobre a profissão, porque a gente continua a aprender até mesmo depois da escola. E, inclusive, eu acho que pelo ensino médio ele tem muito um direcionamento de fazer você passar no vestibular, você perde um pouquinho sobre muita coisa que você vai aprender no futuro. Inclusive na literatura, mas isso é história para outras mangas aí.
O próximo filme da lista que eu queria trazer, Vamos e lá. eu acho sensacional, cara, que filme bacana, é Gênio Indomável. Eita. A gente vai entrar na sessão agora Robin Williams. Esse é um filme de 1997. Sessão Amorzinho, Robin Williams. Com o Matt Damon, o Ben Affleck, Casey Affleck, tá a galera toda no filme, só que o que eu queria trazer aqui mais são os dois personagens que eles funcionam meio que como professores do Will, que é esse personagem do Matt Damon, que são os professores... Opa! A colinha tá aqui. Pesca. Lambeau e o Sean, que são interpretados pelo Skarsgård e pelo Robin Williams, são dois atores sensacionais. Eita família pra ter gente talentosa, viu? Cara, Caramba. o filho dele faz o Coringa na Gotham, né? E o Pennywise. E outro faz Vikings. Cara, todo mundo é talentoso nessa família. Eles se interpretam muito bem, mas o personagem do Matt Damon ele tem um passado muito conturbado. Só que a galera descobre que ele é um gênio da matemática. E esses dois professores, eles têm que meio que batalhar pela atenção do garoto, enquanto eles estão trabalhando aspectos diferentes da vida dele, né? Pois é, e assim, o engraçado desse filme é que ele era um zelador dentro do... Sim, ele foi zelador, ele foi peão de obra. E aí quando você menos vê, o cara tá resolvendo problema. Numa louça largada do lado, ele tá resolvendo um problema extremamente complexo, que até o professor tem dificuldade de resolver, e ele resolve como se fosse nada. Equações diferenciais aí. O que eu acho mais legal disso tudo é porque eles dois têm que trabalhar dois aspectos muito importantes da vida do aluno, né? Que é a questão acadêmica e a sua questão pessoal. Não adianta você... A galera que vai fazer concurso sabe muito disso, você tem que estar no estado de espírito mais calmo. Equilibrado. Porque você vai ter que rever muita coisa que você não gostava, coisa que você gostava também, você vai ter que se preparar para uma prova de 4 horas, 120 questões, beijo CESP, te odeio. No Sesc Geek, eu botei umas questões lá nível Sesc pra galera e caíram. Eu sei, eu fiquei muito chateado com o Marcelo, eu falei, não faz isso. A galera vai... Elaborei umas questões lá pra um desafio lá, uma porrada de gente errou. Isso é raiva, entendeu? Caindo em casca de banana de questão da CESP. Descontei a frustração da CESP todinha ali. E aqui vem, pra mim, um dos filmes muito relevantes, porque o Robin Williams ele é terapeuta, só que ao mesmo tempo que ele é terapeuta do Will, ele precisa também ensinar ele a viver, porque é uma coisa que ele não fez. E enquanto o outro professor na vida dele, ele fica naquela, olha, você tem que fazer conta, tem que procurar trabalho, o que importa são títulos, eu tenho uma medalha Fields, eu sou isso, eu sou aquilo. E assim, não estou dizendo para você largar os estudos, meu jovem mancebo. Só que antes de ir atrás disso, você tem que resolver todo o background da sua vida, cara. Não, peraí, também não, vamos com calma, Marcelo. O cara também não precisa sair de 5 anos de terapia para fazer uma aula. Sim, mas eu tô dizendo assim, você tem que estar bem resolvido com você mesmo para poder ir atrás dessas coisas. JP, você dá aula no IFAL, né? Que tipo, é mais próximo, com os alunos mais... Isso. Uma questão mais pessoal, que no cursinho para concurso e pré-vestibular a gente está sempre correndo. Vai vir um jabá aqui. Na verdade, nós temos um clube, né? Que é o Clube do Fera. O Clube do Fera é bem mais que uma isolada. É um clube mesmo, onde o aluno ele chega de manhã e sai à noite. Abraço, Josivaldo. Também. Josivaldo, tá vendo? Grande professor de matemática, um abração pro José. Então, nós temos uma proximidade muito grande do aluno, com aluno, casos de alunos com índice de depressão, pais que vêm conversar conosco para agradecer. Poxa, professor, meu filho estava muito deprimido, porque hoje o universo do adolescente está muito restrito, a tela do computador, só aquilo, e aí tem problemas, não tem, a família trabalha demais, o pai é ausente, a mãe é ausente, e o aluno ele acaba transferindo a responsabilidade para o professor, criando aquela imagem, projetando a imagem do professor. E como eu disse, é transformações, aí você é muito próximo do aluno, você tem, para além de dar aula, você ainda tem que ser psicólogo, você tem que dar conselho amoroso. Professor, estou gostando daquele menino, menina, pare, vai estudar, pelo amor de Deus, depois você gosta. Então você tem que ser um pouco de pai, você tem que ser um pouco de psicólogo, você tem que ter um pacote completo, tem que ser um pacote completo, porque aí você aproxima.
Tanto é que, para concurso, que é algo mais impessoal, vocês lembraram do Tio Jota, pela proximidade que eu tento ter com o aluno. Mas é muito, muito complexo. Esse filme ele é bacana, porque até retrata algumas coisas do espectro autista. Sim, Ele é autista, né? Salvo engano, no filme tem umas cenas... o autismo ele tem, digamos assim, o espectro, entre aspas, né? vários níveis. Isso. E ele tá num daqueles primeiros ali. que eles chamam mais, que ele é uma pessoa mais funcional, né? Exato. Isso. É o espectro e tal. E ele consegue puxar, foi o que nós falamos, né? Consegue despertar o interesse dele. Porque aquela pessoa não tem interesse nisso, ele consegue despertar e consegue criar um rumo, né? Criar um direcionamento, criar um norte. É uma batalha muito grande, né? O Robin Williams, para mim, ele faz um papel sensacional no filme porque ele cativa você, sabe, para se aproximar do aluno problema ali. Ele fala de beisebol, tem uma cena muito bacana dele mostrando como foi a final de beisebol, que era muito importante ali no local onde eles estavam, e ele disse que, olha, eu tinha um ingresso para ver o jogo, ele narra toda a partida e o cara fala, que incrível, você estava lá? Ele, não. Como assim? Ele, não, eu precisei ver uma garota. E ele fala assim, foi assim que eu conheci minha esposa, e eles começam a trocar figurinhas ali, né? Que ele fala que eu tinha um pai abusivo, o Matt Damon fala, eu também, e é muito bacana. Cara, Gênio Indomável tá aí. Nós não costumamos falar muito de filmes dos anos 90, eu lembro disso, tá? Com algumas exceções, a gente fala muito pouco de filmes dos anos 90, mas Gênio Indomável tá aí, é um filmão. Se você não assistiu, aí, jovem mancebo, faça um favor a você mesmo. Você está se preparando para algum concurso, é um filme legal para botar umas perspectivas na sua cabeça, né? Não é para você desistir de estudar. Eu vou falar aqui do final do filme que a gente precisa falar. Não é para você largar tudo e ir atrás de uma mulher, tá? Essa não é a mensagem do filme. Ele passou a vida dele toda trabalhando e martelando a cabeça dele atrás de uma lousa ou atrás de um negócio de construção. E ele viu ali que tinha um momento que ele tinha que parar para poder resolver um problema pessoal dele. Então essa é a mensagem que fica, né? Você não é para largar seus estudos, só veja suas prioridades, bote o estudo junto de outras coisas da sua vida. Fica aqui a mensagem, tio Adamar. Até porque só o estudo massivamente o tempo inteiro também causa alguns problemas. Então tem que ter o ponto de equilíbrio. O próximo filme, cara, e esse eu falo com um pesar enorme no coração, que eu amo de paixão esse filme, não só porque é do professor, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. Mais uma vez, Robin Williams aí no seu papelzinho de amor. Um filme de 1989, e ele traz um personagem que, a princípio, parece muito parecido com o de Gênio Indomável, ou melhor, o de Gênio Indomável parece muito com esse professor, que é professor Kinney, Peter Kinney não, eita Jesus. Vamos lá. John Keating é o nome do personagem. E ele vai trabalhar no internato como professor de literatura, parece que é literatura moderna. Ele vai falar principalmente sobre poesia. E o filme tem uma mensagem muito bacana, que ele fala que poesia é uma parada que você tem que sentir. Você, não importa quantos livros você leia, quantos livros você aprenda sobre poesia, enquanto o ser humano respirar, o ser humano fará poesia. Eu acho... Esse filme tem altas cenas inacreditáveis, só que eu vou tocar num ponto sensível, JP, se você não puder responder. Você falou, levanta o cartão vermelho aqui, mas o filme ele trata num ponto muito sensível, que é a questão do limite, né? A instituição traça um limite para o professor, e o professor, ele meio que vê que esse limite está prejudicando o aluno, e ele não tem um embate, um bacana desse filme, ele não está ali para dizer que o professor tem que desafiar a instituição de ensino, não, é só para você ver que existem formas e formas de tratar com os alunos. E aqui fica a pergunta, quais os problemas que você enfrenta com determinadas camadas, vamos dizer assim. Vamos por partes. Como diria Jack, o estuprador. É muito interessante porque eu trabalho em cursinho. O cursinho ele tem um leque mais aberto. Mas em contrapartida, eu sou professor do colégio militar. Nossa! Tava dando aula lá agora, tirei a farda. Nunca esqueci Abração. como é que é Tartaruga em Libras. Sim, Tartaruga em Libras. Eu não esqueço também, não. Né? Imagina fazer isso no colégio militar, fardado, dentro de toda uma hierarquia, uma disciplina. Se bem que os comandantes, e não é rasgação de cedo, os comandantes que estão à frente do colégio já têm uma visão mais progressista do ensino. Jamal, um abraço
Coronel Azevedo, né? Ele tem essa preocupação do vestibular, do Enem, sem perder o padrão militar, o militarismo. Existe uma discussão muito grande atualmente sobre essa relação dos colégios militares, que são os colégios que hoje estão com os melhores resultados. Ganhamos aí medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Literatura, com o gênero documentário. Nossa! No Brasil, sensacional, os alunos, professora, né, foi com os alunos lá, tá? Alunos do 2º ano. O documentário falava sobre o Riacho Salgadinho, acabou-se o que era doce. O documentário todo formulado. Tem gente do Brasil inteiro, inclusive com produções fantásticas, mas era para ser gravado, de celular e tal. Ganhamos aí, o pessoal foi lá. E esse limite, ele muitas vezes atrapalha. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que tangenciar de alguma forma, né? Porque o objetivo do professor, infelizmente, em algumas instituições elas limitam, mas o objetivo do professor não é só fazer o aluno passar. Não é só fazer passar, senão você colocaria um robô, uma tela aí, acabou-se. É fazer, como eu disse, o aluno aprender a entender e levar aquilo para a vida dele. Quem nunca teve uma tia Cicinha? Lembra? Na época da... Abraço, Cicinha. Comendo massinha de modelar. Isso, massinha de modelar. Ruim era depois, né? Vamos fazer arte abstrata, né? Literalmente, né? Eu tive a professora Cicinha de português. Ela se aposentou depois da minha turma. Cara, né? Vou entrar aqui, já que o Marcelo citou um tópico que é o português no ensino de base, né? Daqui a pouco a gente continua falando dos filmes, mas eu achei muito importante porque eu falo muito que eu comecei a gostar de português depois da escola. Entendeu? Mesma coisa. Não vou mentir. Eu tive grandes professores de português depois da escola e tive uma professora de português no ensino médio. Beijão, Deise Franco, você é demais. Eu amo você do fundo do meu coração. Eu digo que ela salvou o meu ensino médio, porque eu detestava português, sabe? Eu lembro que eu tive uma aula na 5ª série que a professora botou todos os tipos de oração subordinada na lousa e você tinha que decorar. Foi o que a menina lá fora falou, né, no estúdio aí. Professor, foi meu aluno, eu lembro do com-cal, da música do Tim Maia, com-cal, das conjunções. Cara. Isso mesmo. É isso mesmo. Então sempre fica, né? Sempre marca. Eu lembro que pegou mal, sabe? E depois isso levou para todo o ensino médio. Eu não queria ver aula de sintaxe, eu achava horrível. E aí, quando eu precisei me esforçar mais, né, os professores de cursinho, eles também têm essa parada que eu acho bacana, né, que é puxar você, né, e você tá ali caindo para trás, cambaleando, o professor, não, ó... Meio perdido, cara, vem. Faz esses exercícios, troca essas ideias aqui comigo, volte, não aprendeu, vamos ver de novo. E você também tem que se doar um pouco mais, né, porque o interesse agora é maior, não é só o vestibular, mas... quando você, professor de português, né? Fazendo letras, aí você é professor de português, a gente já sente os estereótipos com todos os outros professores, você deve ter sentido na época também. O que foi que te motivou para não parar ali de ensinar? Você não vai ganhar dinheiro, todo mundo fala, eu aposto que todo mundo fala. Lógico. Tem o estigma, né, que o professor vai ser pobre. Né? Eu não acredito, continuo pobre, mas não acredito nesse estigma. Mas primeiro letras, né, cara? Assim, eu lembro que na faculdade, 40 pessoas, eram 38 mulheres, 2 homens. Nossa! Letra, professor de português, não sei o que. Existem todas as barreiras, mas o que seriam dos desafios se a estrada fosse retilínea? O fruto, ele vem... Quando você vê o aluno que não queria nada com a vida, o aluno que não quer naquele aluno maluqueiro, cocada de catota, que não quer nada com a vida. Essa alma cebosa. Não queria nada com a vida. Depois você vê, professor, estou gostando de português, eu já sei responder isso. Isso acontece por conta disso. É a satisfação profissional, É mesmo que... o programa Nerd, então posso falar, é o mesmo que um ápice orgasmático. Nossa! Isso foi sensacional! Veio assim do fundo da minha alma e... Parabéns, JP. Muito obrigado. Galera, só não esquecendo, Sociedade dos Poetas Mortos. Robin Williams, mais uma vez, mandando muito bem. O filme é sensacional. Como a gente falou, ele tem muito desses dilemas entre instituição de ensino e professor. Foi por isso que eu trouxe e não só isso, o filme aqui. Existem esses dilemas, existem barreiras
E como ele conseguiu, entre aspas, não foi necessariamente vencer a barreira, mas driblar a barreira. Eu diria que foi a motivação dos alunos para ir além do que estava na sala de aula. O Exato. Captain, My Captain, né? Nossa, que cena inacreditável! Eu pensei em trazer para cá, mas eu fiz, não, tem que trazer cena do filme inteiro. Se eu trouxer só um aqui, a gente vai ficar falando só dela. O próximo professor, na verdade, par de professores, eu trouxe aqui, são professores não, vamos dizer assim, não acadêmicos, que eu queria falar do Sr. Miyagi / Jack Chan de Karate Kid, né? Tanto o filme de 84... Tanto o Pat Morita como o Jack Chan, né? Tanto o Pat Morita como o Jack Chan, então os dois estão aqui pra gente falar um pouquinho deles, que são professores que vão te ensinar de maneiras não ortodoxas. Isso. Vamos dizer assim, a arte marcial em si é uma parada que é muito mecânica, né? Eu falo a parte de prática e ensino, é uma coisa muito mecânica, você tem que fazer até aperfeiçoar. Muito disciplinada, né? Isso. Porém, cada uma delas existe toda uma filosofia por trás, postura e assim, até uma coisa que você tem que levar para a vida, não só para o esporte. Aí eu falo que é a segunda parte da arte marcial, por isso se chama arte, que toda vez que você vai estudar, você tem que ver também um pouco de filosofia. E no caso, eles tinham que passar, em 1984, eles tinham que passar uma filosofia muito importante que tem no Karatê, né? Eu até onde eu lembro, eu acho que ele não luta 100% Karatê, mas que é uma filosofia do Karatê Do, né? O caminho do Karatê, que é a questão da mão vazia, de você guardar a sua agressividade para um momento correto. Basicamente, assim, essa agressividade, ela é a última opção. Isso. E eu queria falar também, citar... A melhor batalha é aquela que você não luta. Citar outro professor fantástico aqui do universo pop, é o Yoda, que não é errado você ter medo, o errado é você ceder ao medo, eu acho isso muito bacana. É uma lição que os dois deixam pra gente. A refilmagem de 2010 com o Jack Chan vai falar sobre a mesma coisa, né? São jovens que estavam passando por problemas de medo, né? Eles tinham um medo que eles precisavam vencer. E esses professores aparecem na vida deles para dizer, olha, você pode mais, não é a questão de dizer você é especial, mas é de você não desistir. Eu acho que essa é a parada muito bacana que eles vão ensinar. Eu gosto mais do Jack Chan, vou mentir não. O filme de 2010, ele realmente não é essa coisa icônica toda. Eu ainda fico com o clássico, cara. Apesar de ter uma linguagem muito datada, mas eu ainda fico com o clássico. Eu gosto muito do Pat Morita, mas como ator, o Jack Chan é melhor. Agora, cara. puxando pro clássico, tem uma coisa que vale muito a pena assistir, que é o Cobra Kai. Sim! A série, ela consegue resgatar o clássico, a série do mostrando YouTube. o ponto de vista justamente do cara que fazia bullying com o Billy Zabka. Exatamente. Mostrando que naquela época, dentro do Karate Kid e do Cobra Kai, era o refúgio dele. Ele também era uma criança problemática. Isso. E eu gostei dessa pegada na série. Eu acho muito bacana. Eu acho que o professor, eu acho que ele tem essa liberdade, sabe, JP, de buscar formas diferentes de ensinar. E aí, justamente, na série Cobra Kai, você vê que tipo, uma criança problemática tendo um sensei que não está puxando algo tão positivo dele, pode piorar a situação. Isso o Cobra Kai deixa bem claro. É muito legal você ver todo o processo de aprendizagem. E aqui eu vou te fazer outra pergunta, JP. Você tem alguns esqueminhas que você guarda em casa? Um plano de aula eu sei que todo professor tem, mas eu falando assim, daquelas táticas para ensinar, você anota? Eu queria o processo aí para... Normalmente o processo de criação vem em noites de insônia. Posso falar só uma coisa? Eu recordo uma vez que você comentando em aula, que às vezes você está tentando ter ideias novas, aí você senta com um violão e começa a tentar fazer alguma coisa com o violão. Eu aprendi um trechinho de crase com o JP, né? Se voar e voltar. Sim, mas aí prosseguindo, como é que é o seu processo? Mas é muito disso. Você pega uma situação... A ideia dos sitcoms, eu gosto muito, né? Música e sitcom. Para um lado, para o outro, o que é que eu posso fazer? Aí eu olho aquela regra. Não é a história mesmo da franciscana do pronome. Me, mim, comigo. Aí você diz, espera aí, isso parece uma conversa. Me, me, comigo, teto contigo, eu não sei se consigo. Olha ali. E assim você consegue montar... Né? O resto da história eu não consigo contar. Porque tem uma tarja. E o processo é justamente esse. Né? Eu particularmente, não tenho muito isso de estar escrevendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque cada
Cada aula tem um DNA, cada aula, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, mas os alunos não são os mesmos, o universo não é o mesmo. O mesmo filme, com uma nova roupagem, eu até observei, eu assisti aos 2 filmes. O segundo poderia ser mais Kung Fu Kid, né? Sim, com certeza. Eu acho que o nome é só pela homenagem. Eu não comentei para não zoar babaca, mas passou na minha mente. Porque o cara até um outro era mais Kung Fu, mas o processo é justamente esse. Ele consegue fazer o aluno aprender sem ele saber que está aprendendo. Quando ele menos espera, eita, é aquilo. Aí olha, rapaz, aquele bicho estava... Não, isso aqui é bacana, mas esquema não... Há muito tempo eu não faço. Talvez porque eu tenha ficado complexado, né? Para estudar, para dar aula na adolescência, mas hoje mais não. Eu lembro, JP, já que a gente está falando de cinema, eu lembro que você foi falar um pouco sobre linguagem, interpretação de texto em linguagem, que é aquela história da Libras. Isso. Né, que quando você vai se comunicar, o interlocutor ele tem que saber... Você tem que usar a mensagem que alcance o interlocutor, senão você embaralha toda a comunicação ali. Eu acho muito bacana. Que eu aprendi como é tartaruga em Libras graças ao JP. Você quer ver minha tartaruga? Ela é desse tamanho. E isso puxou, né? Isso puxa, fica algo que é simples, é singelo, voltado para fazer com que o aluno entendesse o que é o contexto e o que não é o contexto. Então, a mensagem ficou e ainda ficou a memória afetiva. Tudo que fica na sua memória afetiva demora a ir embora. Você deve ter lembrança de quando tinha 5, 6 anos, alguma coisa você lembra. Aquilo está na sua memória afetiva. Tem coisa que aconteceu semana passada que você nem lembra. É verdade. O último professor da lista, eu deixei agora para o final porque ele fala um pouquinho sobre dialética e eu acho que isso também tem muito a ver com português. É O Grande Debate, um filme de 2007. A gente trouxe também aquele agora para o final porque ontem foi Dia da Consciência Negra e esse filme ele fala muito sobre o combate, né, a busca por direitos civis que os negros ali no final dos anos 30 nos Estados Unidos tinham. Um filme estrelado e dirigido por Denzel Washington. Bota aí na tela, Max, O Grande Debate, para o pessoal dar uma olhada. Que é o seguinte, no Texas, mais ou menos ali, perto do começo dos anos 30, a primeira universidade para negros foi fundada. E junto com isso, um professor, isso é baseado em fatos reais, ele tinha ali, em 1935, ele tinha essa ideia de formar um grupo de debate da universidade para concorrer ao longo do estado inteiro, né? Para você que não sabe, o debate, eu não sei se existem esses grupos de debate aqui no Brasil, mas o concurso de debate é um tema e os 2 grupos eles têm que trazer argumentos coerentes, favoráveis e contra, de maneira coerente e apresentar uma bancada de jurados, que é uma coisa sensacional, sabe? Quando eu vi, assim, eu achava que discutir era uma parada que você tinha que levantar a voz para ser ouvido. E uma coisa que eu acho muito bacana é que o filme mostra que você tem que ter argumentos, você tem que ter estrutura, tem que ter coesão naquilo que você está falando. E tudo isso é trabalhado no filme. E o professor da universidade, né, no caso interpretado pelo Denzel Washington, aí, ele tem que fazer com que os alunos aprendam todos esses fundamentos que são base, no caso, você que vai fazer fez o Enem ou vai fazer agora um Sisal, né? Que tem redação, então você tem que aprender esse tipo de coisa. Inclusive o tema do Enem foi, né? O acesso, né? Ao cinema. Isso, a democratização do acesso ao cinema. Exatamente. Então, fica aí, né, mais uma dica. Esse filme é muito bom, no caso, para esse lance de redação, né? Para você absorver um pouquinho sobre o que é coerência, o que é dialética. É muito bacana você aprender também como eles estruturam os argumentos, né? Tipo, se eu for defender alguma coisa, tem muito tese e antitese, são conceitos que estão muito impregnados no filme. Eu sou muito bitch de discurso, porque sou formado em Direito, aí eu gosto muito da conversa. Dialética, retórica. Aí aqui a gente vai até amanhã, se me deixasse falando. Teve um professor antigo meu que ele falava o seguinte: quando você vai elaborar um argumento, você vai contextualizá-lo por completo e logo em seguida você tem que olhar para ele já montado todinho e pensar o que é que pode ser dito que quebre esse meu argumento. E aí a partir daí você melhorar o seu argumento.
É mais ou menos como a gente faz as defesas jurídicas, olha, falando aqui no meu juridiquês, você vai pegar uma estrutura ali de defesa, você tem que realmente olhar, onde estão as brechas aqui, eu tenho que... Cortar as arestas. Exatamente. Exato. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está chegando, infelizmente, né? Nossa Muito hora. rápido, né? Passa voando. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente encerrar sobre essa questão é uma coisa mais universal, né? Como se expressar, como é que o aluno tem que organizar os pensamentos. Eu acho que fica uma lição bacana aqui. Isso. Primeiro, uma dica bem rápida. Diferença de coesão e coerência. Você sabe? Olha, se você pedir para eu me explicar agora, eu não faço a menor ideia, mas no 10 texto... segundos. No texto eu sei botar. 10 segundos. Coesão. O que é coesão? Coesão é algo grande. Coesão. Então, coesão, se é grande, você está vendo. A ideia geral. É o que você está vendo, está lá, está escrito. Coerência é a ideia que é passada a partir do que está escrito. Então, a ideia do argumento, né? Você vai... Eu estou muito feliz porque acabei de ver o Marcelo sendo atropelado, o carro passou por cima da cabeça dele, ele morreu. Tem coesão? Tem, porque eu estou explicando, Ainda mas não bem tem que esse banco é de madeira. Não tem coerência. Então, é muito importante que se caminhe de mãos dadas a coesão e a coerência. Coesão, lembra disso? Coesão, você vê. Coerência não vê, você sente. Coesão é o que nós vemos, coerência é o que nós sentimos. Muitas vezes você fala algo muito bem, mas não é coerente. Não vou contextualizar, né? Mas, né? Mas é essa, coesão e coerência. Desviando de polêmicas como Nil desvia da bala Matrix aí. Mas do JP aqui são... Polêmica. Isso. Coesão e coerência. O candidato lembra disso. Coesão você vê, tá lá. Coerência é o que você sente. Tá? Obrigado, JP. Valeu por você vir aqui falar sobre a sua profissão com a gente. Infelizmente, nós estamos chegando no fim. Faz mais uma vez um jabazinho rápido aí das suas atividades como professor. Lá no Clube do Fera, Praça do Centenário, número 49, a máquina da aprovação. Chamei Marcelo para participar do comercial, ele vai soltar o cabelo. Clube do Fera, tipo o Leão da MGM, né? O Leão da Proerd. Então, o que acontece? Praça do Centenário e agora algo novo. Shopping Pátio. Quem quiser estudar no shopping. JP, aqui tá. Bota de novo, Max, aqui tá a sua rede social. O pessoal pode falar com você aí? Pode sim. Pode sim. Tá aí embaixo, pode se comunicar com você sem problemas. Português do zero, português avançado, interpretação textual. O ideal é o do zero. É o português fácil. É o primeiro passo. Né? Primeiro passo. Inclusive, siga o Instagram do cara, que ele vive botando nos stories, dando dicas assim todo dia. Todo dia tem dica. Hoje, por exemplo, quinta, né? Hoje tem um quadro chamado Perguntas de Quinta, que o pessoal pergunta tudo. Aí eu filtro, nada, respondo tudo. Muito obrigado, JP. Foi um prazer inenarrável. Tá aqui, uma sensação escalafobética, né? Dividir aqui a câmera com você. Elogio. Um cara escariocrático. Eu lembrei de uma coisa muito bacana, JP. Ele vai falar assim, como a linguagem do marcelense é única. Porque pode ser, aqui você não corre, você dá uma carreira, você não briga, você arenga, você não ri, você manga, você não dá a volta, você arrudeia, tudo que é bom é massa, tudo que é ruim é paia, é peba, se você não vai a algum lugar, você dá furo, você é fuleiro, você não briga, você dá uma bomba, chama os a favor, arma uma cocó e quebra o cara. Nenhuma. E se por acaso você quiser encontrar com ele na rua, vá no Buraco da Bruxa. Buraco da Bruxa, organização Boquilha. Um prazerzão, JP. Obrigado, pessoal. Obrigado. Espero esbarrar com você de novo por aí. Tamo junto. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau.